Boa noite, meninas. Para quem ainda não tive a oportunidade de conversar nessa nossa entrada, né? Nós estamos virados, como é que a Viviane fala? Papo de mulherzinha, coisa boa, né? Vamos lá, então. Nosso estudo de hoje, as escolhas que impactam. Já que tem gente nova aqui, vou fazer um resuminho bem resumido, que o estudo de hoje, o que eu trago, é sobre as aulas do Casa de Isabel, uma mentoria que eu faço com a pastora Viviane Martinello. E a gente faz um resumo de 4, 5 aulas e traz aqui em um estudo mensal. E nós estamos no módulo família, e os estudos de hoje têm como tema as escolhas que impactam. A aula 11 fala dos íntimos, os íntimos. Por quê? Porque a família fala de intimidade. É na família que a gente se sente à vontade, é na família que a gente se sente bem, é na família que a gente revela quem de fato a gente é. Na família ou alguém muito próximo. A gente tem amigos, pessoas do trabalho, com quem a gente tem uma certa liberdade, já conhece, já tem um envolvimento, e aí com essas pessoas a gente se solta um pouco mais, tem a liberdade de conversar um pouco mais, então a gente tem essa intimidade. E Jesus também tinha um íntimo, Jesus também tinha isso. Observem em João 13, 21, 28, o texto que a Viviane traz, para fazer todo o embasamento desse estudo. Então Jesus sentiu profunda angústia e exclamou: eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair. Os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. O discípulo a quem Jesus amava ocupava o lugar ao seu lado à mesa. Simão Pedro lhe fez um sinal para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então o discípulo se inclinou para Jesus e perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão que molhei na tigela. E depois de molhar o pedaço de pão, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Quando Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Então Jesus lhe disse: o que você vai fazer, faça logo. Nenhum dos outros à mesa entendeu o que Jesus quis dizer. Ali na mesa eram uns 12. Jesus, ele se reunia com multidões. Na multidão, ele não revelava segredos. Tanto é que Jesus falava muito por parábolas no meio da multidão. Mas na multidão, Jesus se revelava de modo mais contido, mas ele tinha os 12. E eu creio que esses 12, o contato que ele tinha, a forma de conversa, de revelações, era diferente do que a multidão. Assim como aqueles 12, ele tinha um outro grupo mais seleto, que eram os 12. Esses 12 entra Judas. E ainda, depois dos 12, ele tinha 3. Pedro, João e Tiago, até muito famoso por causa da música, né? Pedro, João e Tiago no barquinho. E ainda assim, Jesus tinha João, o íntimo. E aí é bem interessante que a gente vê um processo de intimidade, porque lá em Apocalipse a gente vê a revelação que João teve. João, podemos dizer que foi o privilegiado, ele era íntimo de Jesus e ele foi o privilegiado, ele teve aquela revelação lá em Apocalipse. Ele foi o escolhido, tamanha afinidade, confiança, amor, sentimento que Jesus tinha, foi ele o escolhido para ter essa revelação. E uma outra coisa que eu me lembrei agora, certa vez eu ouvi uma pregação de um historiador explicando que nessa época de Jesus, talvez até um pouco antes e um pouco depois, não é diferente de agora, mas naquela época eu acho que era muito mais, existiam muitas regras culturais, movimentos muito tradicional da região, da época, talvez até do judaísmo, de pessoas assim muito, de locais muito específicos, né? E o que ele explicava é que naquela época tinham lugares para se sentar na mesa, né? Um rei, uma pessoa importante, quem se sentasse à direita,
quem se sentasse à esquerda, quem se sentasse à frente, quem se sentasse na lateral. E aí ele trouxe um monte de nuances que tudo indicava que Judas estivesse à frente dele. E que João, Pedro, Tiago estivessem no lado. E aí, lendo essa passagem, eu me lembrei dessa história. Estou fugindo um pouquinho do caso de Isabel, né? Mas só para a gente entender e fazer um link com o que com o que a Viviane trouxe, né? Que a intimidade, ela é tão poderosa que a gente tem a oportunidade de escolher quem são os nossos íntimos. E nessa disposição da mesa, só as pessoas de fora que olhavam já sabiam quem eram os mais próximos de Jesus pela disposição da mesa. Tanto que esse historiador disse assim, ele estende o braço para dar o pão, o que tudo indica que Judas estivesse à frente, não estava no lado. Ou seja, Jesus estava literalmente no lugar dos 12, não no lugar dos 3 e nem no lugar do 1. De número 1. E aí a gente vê que a intimidade é um processo que a gente tem que ter cautela e cuidado. A gente vai abrir as portas da nossa casa, vai dar acesso para quem a gente confia, para quem a gente quer dentro da nossa casa. Porque são essas pessoas, de preferência a nossa família, a gente já vem falando muito nesse módulo família, de que os nossos são realmente os da nossa casa, são as pessoas que estão próximas, e é com eles que a gente tem que revelar segredos, contar novidades, contar sonhos, alimentar, né, situações. Tem vezes, inclusive, que a gente tem só uma vontade de desabafar. Às vezes a gente não quer contar para pedir uma ajuda, pedir um conselho, às vezes a gente quer só desabafar. E dependendo para quem a gente vai contar, essa pessoa pode interpretar errado. Então, muitas vezes, só chegar em casa e conversar, meio que colocar aquilo para fora, às vezes algo que está incomodando, já faz um grande efeito. E com quem a gente pode contar? É com a nossa família. No caso das mulheres solteiras, né, vai ser o pai e a mãe. Porque é o nosso marido, o nosso filho, o pai e a mãe que vão nos conhecer bem. É eles que têm a nossa verdadeira revelação de quem nós realmente somos. E esse cuidado de falar, a gente tem que ter o cuidado de falar, cuidar o que vai falar e a quem falar. A gente precisa falar com quem realmente ama a nossa família. Não vai trazer um conselho, não vai trazer uma ideia que vai distorcer daquilo que a gente vive. João aqui representa as pessoas que moram com nós, representa as pessoas da nossa família. Decida proteger a sua casa, cuide dela, não sai falando dela e a expondo a qualquer pessoa. Não cuide, e ainda assim, quando for falar com alguém, não desmoralize os seus filhos, não desrespeite, não tire a autoridade do seu marido perante algumas pessoas. Tem que ter um cuidado e um zelo muito grande pela família. E a gente sabe também que as palavras têm muito poder no mundo espiritual. A gente tem que ter cuidado, sim, com o que a gente fala, e mesmo quando a gente precisa de conselho, ter muito cuidado a quem fala. Seja uma mulher sábia e cautelosa. Feche os portões da sua casa, dê acesso somente às pessoas certas. Seja uma mulher discreta, uma verdadeira guardiã. A aula 12 fala: a sua melhor versão é para a sua família. Em 2 Reis 5:1 diz: o rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas, embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. Naamã era um poderoso guerreiro. Ele era muito conhecido, muito honrado, muito respeitado nesse ambiente do exército, de guerras entre os reis. Mas quando ele chegava em casa e ele tirava a farda dele, a família dele não conhecia aquele poderoso guerreiro, aquele comandante do exército. Eles conheciam um homem leproso.
E aqui, a gente vê que Naamã escondia algo. E muito mais do que isso, ele não só escondia, como ele revelava uma melhor versão para os de fora da casa, para os que estavam na rua. E para dentro da sua casa tinha uma versão não tão boa assim. Tinha um homem leproso. E muitas vezes a gente é assim. Nós somos leprosas dentro de casa e a nossa melhor versão está na rua. Nós já falamos outras vezes também de sempre o melhor é para nossa casa, nossa família em primeiro lugar. Acho que já falamos até lá no módulo Simplesmente Filha, dessa questão de dar a melhor versão. E a melhor versão é para nossa casa. A gente tem há uma cultura nossa de a melhor roupa é para sair. A melhor louça, os melhores talheres, roupa de cama, mesa, banho, é para as visitas. E não deve ser assim. A melhor versão tem que ser para a nossa família. Claro que uma visita ela é digna de ser recebida com todo carinho, com todo cuidado. Mas a melhor versão é para nossa casa. Quem nunca viu aquele meme na internet? Para as visitas, a prataria. E para os da casa, o copo de requeijão. Talvez você já deve ter acontecido com vocês, ou já ouviram falar. Eu já fui deixando, isso aqui eu não vou usar, vou guardar para uma ocasião especial, e foi ficando, e quebrou, estragou. Quando fui usar, não consegui usar. Resultado, deixei para uma ocasião especial, para um momento especial, e acabei nunca usando. Porque não usei nem com a visita e nem com a família. Então, a nossa melhor versão, aquilo que a gente tem, é para a nossa casa. No sábado, fazia muito tempo que a gente não tomava um café da manhã em família num fim de semana, porque, na verdade, durante a semana, nossos horários são diferenciados. Aí, sábado, a gente acordou cedo e eu me lembrei, assim, foi muito instantâneo, assim, vamos preparar uma mesa, um café da manhã. Eu disse para o Luciano, vai lá no mercado, pega um pão, pega alguma coisa para a gente preparar um café e eu vou organizando aqui. E eu fui arrumar a mesa com uma toalha mais simples, comecei a arrumar e rapidamente me veio assim, não, eu vou preparar uma mesa melhor. Aí eu já tirei aquela toalha, peguei um jogo americano, coloquei uma bandeja na mesa, fui organizando as coisas, e a gente é tão desacostumado a tomar café, que depois eu olhei, meu Deus, ficou bem vazia a minha mesa. Eu disse, para os próximos vezes eu vou melhorar isso. Mas foi tão legal, porque a gente, quando o Luciano chegou, ele disse, nossa, que legal, uma mesa bem arrumada, está esperando, o Benjamin já tinha acordado. E foi um momento tão bom, porque a gente aproveitou para conversar, para fazer planos, para fazer combinações. A gente teve literalmente um tempo de mesa. Um tempo, vocês lembram lá nas nossas primeiras aulas do Simplesmente Filha, a mesa, lugar de compartilhar. E assim foi muito nítido para mim que foi um momento que eu coloquei aquela aula em prática realmente. E essa foi assim, bem satisfatório para mim, porque naquele momento, era o que eu tinha de melhor. Não tinha muita coisa na geladeira, a gente não é acostumado a tomar café. Eu comecei a pensar, podia ter isso, podia ter uma fruta, podia ter... Não tinha muita coisa, mas disse assim, é o melhor que eu tenho. Eu me lembrei daquela aula da Sandra, o princípio do também, desculpa, o princípio do que tem, esqueci agora, que é fazer com o que tem. Então, preparei a mesa com o que eu tinha. E foi muito bom, foi um resultado bem positivo. E isso é bom, isso é satisfatório. Depois eu comecei a ver, a gente precisa fazer mais. Eu saí dali já bem empolgada. Já vou fazer um bolo para de tarde, que a gente gosta de sentar, tomar o nosso chimarrão. E foi maravilhoso, experiência própria, gurias. Eu quero voltar a essa atitude nos fins de semana e vamos ver, quem sabe eu vou até melhorar nesse quesito, né? E isso foi realmente muito bom. E essa tendência da gente buscar fora títulos, né? A gente querer ser o melhor para fora. A maioria que trabalha fora, a gente tem que buscar ser uma boa profissional, tem que dar resultado, tem que melhorar, tem que dar o nosso melhor lá. Mas muitas vezes a gente está até cansada do trabalho, ou muitas vezes sai num grupo de amigas,
conversa, ri, e aí quando chega em casa, o que que tu tem para dar para tua família? Muitas vezes o teu melhor já foi lá no trabalho, já foi numa reunião com amigas, chega em casa, não tem o melhor. Ou ainda, pior, se estressou, brigou, um problema, e chega em casa e desconta. Porque essa é uma outra tendência nossa também. Porque justamente a gente, com eles, os da casa, a gente tem essa intimidade, a gente se sente à vontade. E é muito fácil a gente se estressar lá na rua, segurar no carão, não ser mal educado, porque não devemos ser mesmo, né? Mas não estourar, não discutir, segurar a onda, mas chegar em casa e descontar isso. Chegar em casa e vai descontar nos filhos, no marido, na louça, na roupa. Quem nunca, né? Foi estender uma roupa, que aquela roupa ficou toda torta lá, brigou com a roupa na cerca. Foi lavar a louça, aquele barulhão, porque a gente acaba descontando aquela frustração que deveria ter ficado lá e não em casa, porque é em casa que a gente deve acolher e ser acolhida. E esse tempo precioso, essa melhor versão, é a gente separar também um tempinho para estar com os nossos. Mesmo chegando em casa no final do dia, tirar um tempinho para assistir uma TV, para conversar. Acho que era Elis, não me lembro qual delas, ali estava fazendo tarefa com o filho, e a Priscila estava fazendo tarefa. Quem tem filho é todo dia, né? Então, bom ou ruim, tem que fazer e tem que tirar aquele tempo. E às vezes a gente faz 2 ou 3 coisas juntas. E vamos lá. E é assim que a gente faz. A nossa cultura é essa, então a gente pode mudar ela. A melhor versão é para os nossos, é para a nossa casa. Existe um rio para você se lançar, o rio da presença de Deus. É nesse lugar que ele pode te curar. Essa lepra só é curada pela presença de Deus. A aula 13 fala: invista na sua família. Em Mateus 25, 14 ao 30, diz: o reino dos céus também pode ser ilustrado como a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou seu dinheiro, dividindo-o de forma proporcional à capacidade deles. Ao primeiro entregou 5 talentos, ao segundo 2 talentos e ao último 1 talento. Então foi viajar. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e os chamou para prestarem contas de como haviam usado o dinheiro. O servo ao qual ele havia confiado 5 talentos se apresentou com mais 5. O senhor me deu 5 talentos para investir e eu ganhei mais 5. O senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena. E agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse: o senhor me deu 2 talentos para investir, e eu ganhei mais 2. O senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajuda onde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro, por isso o escondi na terra. Aqui está ele. O Senhor, porém, respondeu: servo mau e preguiçoso. Se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. Em seguida ordenou: tirem o dinheiro dele e deem ao que tem os 10 talentos, pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia. Mas do que nada tem, mesmo o que não tem, lhe será tomado. Agora lancem este servo inútil para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Ela trouxe essa passagem toda aqui, eu fiz questão de ler, porque como tem pessoas novas aqui, pode ser que alguém não recorde bem essa passagem. E Deus confiou a nós dons e talentos. Quando a gente lê essa parábola, a gente pensa muito em obra, em serviço da obra, né, trabalho, rentabilidade mesmo. Mas ela trouxe aqui nessa ótica familiar.
Ela disse: o nosso maior tesouro é a família. É ela que a gente deve investir tempo, dedicação, recursos emocional, espiritual. É a nossa família o nosso maior tesouro. E aqui nessa parábola deixa muito claro que quem tem 5, rendeu mais 5. Quem tinha 2 talentos, mais 2. Quem tinha 1, com medo de perder, enterrou. Então, quando o Senhor voltou, ele tirou e a outro deu. E ainda foi jogado para fora, onde haverá choro e ranger de dentes. E aí é que ela faz uma pergunta. Se Deus nos perguntasse hoje, o que tu tem feito com a tua família, com a família que eu te dei? Tu tem investido tempo? Ou tu vai me dizer, não, Senhor, eu tô sem tempo, não consigo, tô atarefada, não fiz nada. Será que Deus vai dobrar esses nossos momentos com a família? Saúde, prosperidade em geral? Ou será que ele vai tirar e vai dar a outro? Ela faz essa comparação aqui, e eu confesso que nunca tinha olhado para essa passagem com esses olhos voltados para a família. E aí ela comenta, né, justamente por ela ser pastora, por eles ter um aconselhamento pastoral, né, eles têm a restauração do casamento deles, eles atendem muitos casais, muitas famílias, e ela disse, tanta gente, tantas pessoas chorando porque perderam uma família por falta de investimento. Falta de investir tempo, de investir recursos. Nós temos que ter um tempo com a nossa família, momentos em família, momento, como nós somos mulheres aqui, momento mãe e filhos, momento casal, né, esposa e o marido. Nós temos que ter esse investimento. Também temos que investir recurso emocional e espiritual, jejuar pelo marido, jejuar pelos filhos, empenhos, propósitos de oração. O que a gente tem feito pelos da nossa casa? Ela cita também, né, como exemplo, ela trouxe assim, que ela vê muitos maridos, ou ela comenta das mulheres com quem ela atende, né, que reclamam que muitos maridos estão na passividade, não totalmente convertidos, e qual é o tipo de oração, de entrega que essas esposas têm feito pelos seus maridos? Da mesma forma, pelos filhos. Filhos, dependendo da idade, chega numa época bastante complicada, às vezes já fora da escola, com turma de amigos que não seriam muito aconselháveis, buscando outra realidade, outras identidades. Qual é o nível, o empenho, a intensidade de oração, de entrega, de jejum, que nós, como mães, mulheres, qual é o investimento que nós estamos fazendo na nossa família? Nesse tesouro, nesse talento que Deus deu e que Ele vai nos cobrar. E aqui é muito claro, a Bíblia deixa claro que quem negligencia vai colher choro, vai para o lugar onde se colhe choro e ranger de dentes. Então, ela deixa um alerta, ela trouxe nessa ótica dessa parábola em relação à família, e ela fala, não há nada que a gente tenha maior responsabilidade do que a nossa família, esse investimento da família. Deus nos deu 5 talentos, nós estamos devolvendo para ele mais 5? Pegou, né, gurias? Eu fiquei pensando assim, eu nunca tinha visto com essa ótica, e eu vou dizer que me pegou de cheio. Porque tudo que a gente investe, a gente tem um retorno. Tudo que a gente investe, a gente tem um retorno. Muitas vezes é em dobro mesmo. Então, como está o investimento na nossa família? Às vezes a gente não está colhendo, às vezes a gente está até reclamando. Mas qual é o nosso investimento? Invista nos dons e talentos que Deus te deu. O seu tesouro é sua família. Aquilo que você investir, você receberá de volta e em dobro.
As aulas 14 e 15, ela trouxe o tema Como Vencer os Desafios Familiares, parte 1 e parte 2. Então, eu misturei aqui e trouxe tudo em uma aula só. E ela começa falando justamente que, trazendo de uma visão mais para pastoras, líderes, pessoas que estão envolvidas na igreja, justamente por fazer esse aconselhamento pastoral e fazer muitos atendimentos a mulheres, casais, famílias. E ela diz assim: há muitos desafios familiares. Cuidar de famílias é um desafio atrás do outro. Mas, mesmo sendo um desafio, a gente precisa entender que toda família tem pressão. Seja uma família de pastores, seja uma família de líderes, seja uma família de alguém que congrega na igreja, seja uma família que nem congrega. Há sempre pressão em qualquer família. Mas que fique claro, o fato da gente querer buscar um conselho, buscar mudar de atitude, querer mudar, já é um grande passo. E como vocês já devem ter percebido, todas as aulas ela traz um versículo, ou até mais de um, e a aula é embasada naquele texto. Para essa aula, ela trouxe a experiência dela. Ela, inclusive, disse assim, gente, eu luto todos os dias com as pressões que eu tenho. Talvez até por conta de que nós somos pastores de igreja local, a gente tem um ministério grande, a gente se envolve muito, talvez por isso eu até me sinta muitas vezes, ela não disse a palavra incapaz, mas disse assim, veja muitas dificuldades. Mas, como eu decidi buscar e melhorar primeiro a minha família, então eu trago essas dicas que eu apliquei em casa e eu repasso com quem eu falo. Então, aqui ela trouxe dicas para ser feito em casa e a experiência dela com a família dela. Primeiro passo, tire um dia de descanso semanal e batalhe para isso acontecer. Ela já falou várias vezes que o dia da semana, o domingo deles é a segunda-feira. Porque no domingo eles passam o dia na igreja, tem 3 ou 4 ministrações, e eles passam o dia lá na igreja. Então, o domingo de toda a família, que é aquele domingo de estar em família, de estar em casa, para eles isso ocorre na segunda. Então, ela diz que já é tradição para eles na segunda-feira fazer uma comida com mais tempo, se reunir todo mundo ao redor da cozinha, eles fazem churrasco, ela citou ainda uma maionese, mais uma salada, um arroz, aquela coisa bem de domingo, que todo mundo é acostumado, ela faz na segunda-feira. Que eles encontraram o melhor jeito de ter esse momento foi separando um outro dia da semana, e eles prezam por isso. Eles fazem o possível e o impossível para que esse momento ocorra. O Telmo tem o momento filha, agora a Vitória casou, não sei se continua tendo, mas eles falam muito ali nas redes sociais deles, que eles têm, o Telmo tem o momento filha com a Vitória, e tem o momento filha com a Isabela, e era muito diferente com cada uma, porque elas têm, tanto que a Vitória casou, e a Isabela ainda é criança. Então, ele tem esse momento filha, que é um dia da semana que a Isabela ele pegava na escola, eles já saíam para o shopping, faziam alguma coisa, e com a Vitória eu não me lembro exatamente como era. Então, a Viviane conta que esses pequenos detalhes de investimento de tempo, de lazer, de bem-estar com a família, para eles fez muita diferença. Porque quando eles estão em casa, nesses momentos, eles aproveitam enquanto não fica pronta a comida, enquanto não acontece, as coisas não... Enquanto as coisas acontecem, eles ficam olhando TV, jogando, brincando. E aí ela comentou uma coisa bem interessante que é nesses momentos de jogo, principalmente, que como é que ela disse? As verdadeiras faces aparecem, que cada um lá tem um temperamento, ela já comentou isso em algumas vezes, e aí um não gosta de perder, o outro perdeu, ficou chateado, e não sei o que. Ela disse assim, nesse momento a gente aproveita também para ministrar, já traz o Espírito Santo junto para daquele meio familiar, para aquele seio familiar, e já ministra em algumas situações também. E outra situação que ela falou foi que
cada um tem um jeito de esperar aquele momento, que a Viviane gosta de presentear, o Telmo, eu não lembro exatamente o que que é, e a pequena gosta de fazer desenhos. Então, quando eles se organizam para fazer alguma coisa, cada um já recebe como aquilo que gosta. A Isabela já faz uns desenhos, deixa os desenhos espalhados pela mesa, a Viviane gosta de dar uns presentinhos, e o Telmo, eu não me lembro exatamente, o Telmo é o serviço. Ela disse assim, que qualquer coisa que fizer para ele em termos de serviço, ele vai estar muito feliz. Então, é mais ou menos isso, se eu não me engano. Eu me lembrei que ontem foi o dia que eu decidi ser a boa samaritana, eu acho. O Benjamin olhou assim para mim e disse, eu não me lembro o que que ele fez, eu disse, muito bem, parabéns, nossa, tu tá muito bem. Ele disse assim, eu até mereço um chocolatinho, né, mãe? Eu disse, merece, amanhã eu vou te trazer. Isso foi segunda. Aí eu disse assim, sim, amanhã eu vou trazer para ti. E eu esqueci de trazer. Esqueci mesmo, ao sair para almoçar, não esqueci de pegar. E quando eu cheguei em casa, ele estava bem faceiro, bem contente. Ele disse: Mãe, tu trouxe o que tu me prometeu? E eu, na hora, assim, cheguei a mudar meu semblante. Pensei, Senhor. Ele ficou triste, chateado. Conversei com ele, mas conversei mesmo. Pedi, filho, me desculpa. A mãe realmente esqueceu. Podia ter me lembrado, ter mandado uma mensagem. A mãe realmente esqueceu. Mas olha só, como recompensa, amanhã, que foi hoje, eu disse, eu trago dois, tá? Aí o Luciano, para acalmar aquele momento, disse assim, olha só que legal, hein? Acabou ganhando em dobro, hein? Olha só. Então hoje eu me lembrei, não esqueci, cheguei em casa com aqueles dois chocolates para ele, e ele ficou todo faceiro, e eu fiquei pensando sobre isso, eu disse, às vezes, assim, uma situação tão pequena, simples, e que muda todo o aspecto dentro de casa. Muda tudo. Um tempo de que a gente dá. A minha linguagem de amor é tempo de qualidade. E quando nós fizemos o nosso café da manhã sábado, para mim foi total reflexo do tempo de qualidade que para mim é muito de priorizar. Aquilo foi revigorante para mim. Então, são detalhes que a gente precisa perceber o que que o outro precisa, o que que o outro gosta, o que que a gente pode fazer pelo outro, pelo se doar. E, inclusive, a última dica que a Viviane fala é sobre perdão, depois eu volto aqui nessa questão. O segundo ponto é, planeje as férias. Não caia na armadilha de vender as suas férias. Aí ela até diz, né? Eis aqui alguém que muitos anos ficou sem tirar férias. E hoje eu não faço mais isso. Ela falou. Ela já falou em outras lives também que eles não abrem mão das férias e de comemorar o aniversário de casamento deles. Que eles se programam, se organizam para fazer algo para eles. E esse planejar as férias, ela disse assim que já começa um tempo antes, todo mundo junto, senta, comenta, dá opinião de lugar, dá opinião de passeio. E aí é interessante que vale observar o que cada um gosta, porque muitas vezes o que se faz nas férias, vai para um lugar que não se conhece, chega lá, acorda todo dia cedo, faz vários passeios, vai em vários lugares, chega no final de vai dormir, acorda no outro dia, ainda cansada, se duvidar, para fazer mais um monte de coisa. E é legal? É legal. Porque se eu vou num lugar que eu não conheço, que talvez eu vá demorar para voltar, eu gosto de aproveitar, eu gosto de passear e conhecer esses lugares. Mas eu me conheço e conheço os meus. Quando a gente vai para algum lugar, eu divido esse tempo. Tem que ter o tempo de passeio, tem que ter o tempo de lazer, tem que ter o nosso tempo de nada, a caixinha do nada. Porque eu sei que daí eu estou contentando a todos. Isso é muito importante, porque esse momento de lazer, de família, além das memórias que ficam, né, na cabeça principalmente das crianças. E isso, gente, não pode ser negligenciado. Ela comenta que eles já sofreram muito por causa disso, de abrir mão, muitas vezes acaba que não tem um respaldo positivo, negligencia como a família e não tem um respaldo positivo do outro lado. Então, eles não abrem mais mão de férias com a família. E férias não quer dizer que sejam vários dias, que sejam lugares longes e caros. Pode muito bem ser algo perto,
bem planejado, bem organizado, que dá para aproveitar muito bem. A terceira dica é: cuida da saúde física da sua família. Isso vai refletir no emocional. Ela pegou bastante aqui nessas aulas do família e lá do Simplesmente Filha também, sobre cuidado com uma saúde, tanto física quanto espiritual. Incentivar tanto o marido quanto os filhos a fazer uma atividade física, a cuidar da alimentação, geralmente na casa, quem faz comida, quem cuida das compras de mercado, quem cuida desse, que tem esse olhar para casa é a mulher, então é a mulher que tem que cuidar. Ela citou um exemplo e ela disse que um dia ela chegou em casa pensando assim, vou fazer, pensando coisas rápidas e práticas e mais saudáveis para eles, e chegou e o Telmo já estava fazendo, estava fritando não sei o que lá. Ela disse, meu Deus, mas Telmo, fritura, não sei o que que era, isso, e frito. Aí ela disse que na hora o Espírito Santo ministrou no coração dela e disse, mas por que que tu não fez? Onde tu estava que tu não fez, que tu não preparou? Claro, né, gurias, que a gente sabe que tem pessoas que trabalham fora, ou em horários diferenciados, e tá tudo bem. E tá tudo bem. Por isso que eu sou uma pessoa, a organização para mim é algo que não pode estar fora do meu controle, como uma boa melancólica, vamos dizer assim. Gente, a organização tem que estar diante dos meus olhos e da ponta dos meus dedos aqui, do meu lápis, porque isso para mim funciona como uma regrinha. Então, se eu sei, semana que vem o Luciano vai trabalhar, acho que só não vai ter um dia da semana que ele vai trabalhar fora, porque durante a semana ele trabalha de casa, geralmente os eventos são em fim de semana, daí em fim de semana eu estou em casa, é uma rotina que a gente se organiza bem, assim, bem fácil. E aí, como semana que vem, a semana toda, ele vai trabalhar fora, já mudou tudo, eu já estou organizando como que eu vou fazer. O Benjamin um dia vai ficar em casa com a pessoa que cuida, que faz limpeza para mim, depois a gente se encontra. Outro dia ele vai comigo para o escritório, eu, de repente, algum dia eu vou trabalhar de casa. Eu ainda não organizei 100%, mas eu já estou pensando todas as possibilidades, porque eu preciso me organizar. Até porque eu trabalho fora, e aí, dependendo do que eu vou fazer ou do que eu preciso fazer, eu tenho que combinar com o pessoal do escritório também. Se eu vou trabalhar de casa, eu tenho que combinar com eles. Se eu vou levar o Benjamin para lá, eu tenho que combinar com eles. E ainda semana que vem é semana de prova. Então, para eu funcionar, eu preciso estar bem organizada. As coisas precisam estar cada uma no seu devido lugar. E aí entra a ajuda de todo mundo. E nesse fim de semana, o próximo agora, eu já me organizei que eu vou cozinhar para fazer uma comida mais saudável, para não só comer porcaria semana que vem. Porque sendo só eu e Benjamin, possivelmente, em outro momento, o que que eu faria? A gente ia comer fora todo dia, qualquer coisa, lanche, né? Porque criança gosta de lanche, gente, aí eu aproveitaria para comer lanche com ele. Então, eu já estou pensando assim, não, no fim de semana eu vou cozinhar algumas coisas, vou deixar pronto, e até porque o Luciano vai chegar tarde, de noite, né, no final do dia, e ele vai querer jantar, ele não vai jantar, ele não vai vir jantado de lá. Então, eu já estou me organizando para isso, e eu já venho falando aqui em casa, desde os nossos últimos estudos, com a doutora Ana Lia, com tudo que a gente tem trazido aqui, né, com tudo que a gente tem visto aqui no grupo, eu estou cuidando da alimentação, e quando a Viviane falou, eu fiquei pensando, é verdade, porque a saúde física, tanto de uma atividade física, quanto de uma alimentação, muda o corpo. Mudando o corpo, a saúde emocional também vai ser afetada, vai refletir lá. Às vezes a gente acha que é de fora para dentro, tem muito que se fala, né? A gente muda de fora para dentro. Eu costumo dizer que a mudança de fora pode levar muita coisa boa para dentro também. E a gente tem que estar atenta a esses pequenos sinais. E a quarta e última dica que ela traz é humildade para pedir perdão. Não me importa o erro, precisa pedir perdão e muitas vezes restituir. Aí entra aqui o que eu ia falando, que aconteceu com o Benjamin, porque eu disse para ele que eu ia trazer, não, filho, eu te trago, porque eu estou segurando, ele não é um menino assim que come muito doce, muita porcaria, mas eu tento segurar o que eu posso. E aí faz tempo que eu não compro nada assim para eles, como eu sou muito regrada e controlada,
ele pediu, eu disse, não, eu trago. E aí, como eu esqueci, eu me senti mal, porque eu prometi para ele. E aí, quando eu disse assim, não, deixa que a mãe vai trazer dois para ti. Aí, quando eu li aqui, eu pensei, eu acho que é bem isso mesmo. Tem momentos que a gente tem que reconhecer, tem que pedir perdão. Ah, mas ele é teu filho, é uma criança. Mas eu combinei com ele. Ele estava esperando. Não era nada de tão importante, um chocolate. Mas eu combinei com ele. Se eu não ir até ele e falar, filho, me desculpa, mãe, realmente, e isso foi terça, e realmente eu corri muito terça, eu tinha médico, acabei indo a pé e voltando a pé, que está uma obra aqui na nossa região, que nem passa carro, eu disse, não, eu vou a pé e volto a pé. Então, tudo isso, o tempo curto, eu almocei assim, comi algo rápido e nem me lembrei. E aí eu disse para ele, não, filho, realmente eu não tinha médico hoje, amanhã andou a pé, voltou a pé, o tempo estava meio estranho, eu saí sem sombrinha, eu disse, meu Deus, que não aconteça nada no caminho. E eu disse para ele, me desculpa, realmente foi sem intenção, filho. Tu sabe que a mãe cuida, que a mãe não compra muito chocolate, muitas vezes tu pede ou não dou, mas dessa vez eu errei. Me desculpa e vou trazer dois. E aí, quando eu li isso aqui, eu pensei, é isso, porque às vezes a gente precisa restituir. E aí a Viviane trouxe um exemplo muito pessoal dela, que foi um determinado dia, que ela passou o dia inteiro na rua, fazendo muitas coisas. E aí, no final do dia, se eu não me engano, era um domingo, no final do dia, quando ela chegou na igreja para ministrar, ia ter o culto deles, ela bateu assim uma sensação ruim e ela foi para a sala dela, se prostrou e disse: Ai, Senhor, me perdoa. Corri o dia inteiro, fiz um monte de coisa o dia inteiro e eu não tive um tempo contigo. Agora tem a ministração e eu me sinto desconectada. Ela disse que na hora o Espírito Santo falou: Filha, não te preocupa, porque tu tem crédito, tu já depositou, tu tem depósitos aqui e agora tu está podendo sacar. E aí ela trouxe esse ponto para a nossa família, porque a gente tem que depositar com eles esses momentos de alegria, de satisfação, seja em férias, seja um dia que a gente tira por semana, seja cuidando da saúde deles, seja pedindo perdão, se explicando, fazer esses depósitos, porque em alguns momentos a gente vai precisar fazer um saque. E aí a gente tem que ter o crédito lá, não dá para ficar devedor, porque perde até a credibilidade. E muitas vezes a gente vai ter que chegar em casa, como hoje, por exemplo, na verdade, todas as quartas eu chego e eu já comento. Às 9 horas eu tenho um encontro, eu vou para o quarto e vocês fiquem aqui olhando TV, fazendo o que vocês quiserem, porque é o meu momento de estudar, de estar em comunhão, de ter um aprendizado. Então, eu chego e já comento. Esse é o meu momento. Então, hoje eu não posso olhar TV, eu não posso assistir filme, eu não posso ficar com vocês, porque eu tenho compromisso comigo. Então, a gente tem que depositar para poder fazer os saques também. E aí tá tudo bem, porque vai ter saldo, não vai ficar negativo e tá tudo certo. É isso que Deus quer. Quando sua família estiver precisando de ajuda, vá atrás disso, invista na casa, vale a pena o investimento. Todo investimento tem retorno. E não há um relacionamento sem investimento. Um relacionamento não dá certo se não tiver investimento. Maturidade, muitas vezes, é você perder para poder ganhar. Certo, meninas? Nosso estudo de hoje é esse.